Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar aqui mais uma vez com o programa Ivan Martins na Astral TV. Sempre falando de espiritualidade, paranormalidade, da vida de todos nós, não é? Sempre trazendo histórias incríveis e hoje eu trago uma pessoa muito especial. Ela é uma pianista, não é? Que passou por grandes questões, por grandes transformações em sua vida, né? Através da dor, através do conhecimento, autoconhecimento. Hoje é praticante de Reiki, neurociência e a atração, lei da atração aplicada, né? Então ela vai conversar com a gente. Eu tenho o prazer de receber Sofia Kraus. Sofia, que bom ter você aqui, obrigada, querida. Pelo convite, eu fiquei muito feliz. Acredito que esse bate-papo vai ajudar muitas pessoas a entenderem o poder que as suas mentes têm. É enorme, né? Enorme, gigantesco. E para quem não me conhece, né, hoje eu sou mentora de Lei da Atração e hoje a gente tem mais de 12 mil alunos que estão começando a aprender como realizar os seus maiores sonhos, mas com mais leveza no processo. Porque não é só sobre conquistar, mas também sobre a paz que a gente sente durante esse processo, né? Esse é o principal, né? E essa já é a borboleta, mas vamos falar sobre a crisália, né? Porque até que nasceu essa borboleta leve, suave, nós tivemos um casulo, tivemos uma crisália poderosa e forte, né? Sim. Uma amarra. Como que foi todo esse processo? Conta pra gente. Você teve uma questão de saúde bastante séria, bastante complicada. Conta um pouquinho sobre esse processo. Eu chamo esse processo, né, de noite escura da alma. E a minha noite escura da alma foi um momento de muito sofrimento. Como você falou, eu era pianista, né, profissional. E meu sonho, desde pequenininha, era tocar, né, mundo afora, nas óperas, com as orquestras, ser concertista. Estudei desde os 6 anos de idade para isso e chegou na época de fazer a faculdade, eu falei, eu vou fazer faculdade de piano. Sim, eu vou ser uma pianista, entrei na Unicamp, na faculdade de piano erudito. Só que no primeiro ano de faculdade, eu comecei a sentir dores intensas nos meus braços, nas minhas mãos. Precisei trancar um semestre de faculdade e aí parece que a coisa foi ficando cada dia pior. Eu ficava cada dia mais triste por não estar podendo fazer mais o meu sonho e parece que piorava cada dia mais e essas dores que era só nos braços começaram a vir para os ombros, para o pescoço, para a cabeça, até dominar o corpo inteiro. Então eu vivi esse estado meio que de luto e eu lembro muito bem uma coisa que talvez algumas pessoas que passaram por situações muito sofridas na vida podem se identificar, é que eu questionava Deus, o próprio Criador, né? Eu falava, Deus, por que comigo? Eu sou uma pessoa boa, eu sou jovem, eu sou dedicada, eu quero fazer o bem, eu quero alcançar os meus sonhos. Por que comigo você me escolheu para ter uma doença dessas, enquanto todos os meus amigos estão prosperando, realizando seus sonhos, eu tô aqui, né, tendo esse sofrimento. Então a primeira coisa que eu fiz foi questionar a vida, questionar o próprio Criador. Eu lembro que eu fiquei muito revoltada por isso, né? Falava, por que comigo? Eu revoltada com Deus, isso não é justo, eu não mereço isso, eu sou uma pessoa boa. Então, desde que eu estava neste discurso, que hoje eu sei que é um papel de vítima que eu estava, de vítima da vida, de vida... A pergunta seria por que não eu, né? Por que não eu, exatamente. E foi aí que as coisas começaram a ficar cada dia pior. Eu entrei num estado emocional, eu entrei numa energia que ao invés de lei da atração, eu chamo de lei de Murphy. Parecia que cada vez mais eu atraía mais situações negativas. Eu atraí um médico que fez um erro médico meu muito grande, que aí a partir desse erro médico eu comecei a ter problemas cardíacos que eu não tinha, problemas de desautonomia, né? Para quem não sabe, aquela vontade de desmaiar.
Então, dificuldade de ficar em pé sem ter fraqueza. Então, foi nesse momento que eu vi que eu comecei a atrair brigas, atrair problemas, atrair mais doença, atrair mais pessoas negativas e atrair uma série de situações muito ruins, que para mim é quase que como uma lei de Murphy mesmo. E quanto mais situações negativas eu atraía, pior eu me sentia, e parecia que eu atraía mais, e pior eu me sentia, então parecia que eu fiquei presa nesse looping infinito. Até que um dia tive uma crise muito grande, fiquei 8 meses de cama por conta da doença, fui melhorando um pouquinho, e nesse meio tempo eu comecei a ir em muitos médicos, né? Diagnóstico. Fui atrás do diagnóstico, o que está acontecendo comigo, né? Então eu fui atrás de 30 médicos aqui no Brasil, médicos lá fora, e fóruns de Facebook. E todo mundo não sabia o que eu tinha, né? Muitos médicos achavam que era uma fibromialgia, mas também não se encaixava muito porque eu tinha sintomas muito mais severos ainda do que isso. E até que um dia, depois de tanto procurar, eu encontrei um diagnóstico, que é uma doença rara, que se chama Ehlers-Danlos. É um problema de colágeno, o corpo todo é feito de colágeno, então Sim. Pode dar problema no corpo inteiro. É revestimento, né? É revestimento do corpo. E a partir desse diagnóstico, eles falaram que eu poderia ter uma certa qualidade de vida. Vai ser isso, você vai ter que ficar a vida toda manejando isso, tomando os medicamentos, tomando oxigênio, e vai ser essa a sua vida, a sua qualidade de vida. Porém, eu não me contentei com isso, sabe? E a gente continuou procurando. Eu falo eu e a minha família, que claro. Graças a Deus apoiou, né? Apoiou e continua, e não aceitou isso, né? Então, quando eu vi que eu já tinha feito todos os tratamentos da medicina tradicional, que eu já tinha tomado todos os medicamentos tarja preta que você possa imaginar, e também fui em psiquiatra, fiz alguns tratamentos de ponta hoje em dia também, bem modernos, para dor, e nada funcionou. É porque é como se você tivesse com todos os nervos à flor da pele, né? Doía tudo. Tudo. Uhum. Parecia que se você me desse essa ficha, por exemplo, eu ia ter muita dor só de segurar essa ficha. Entendo. Então, estava numa fase que eu não conseguia mais comer sozinha, que eu não conseguia tomar banho sozinha, que eu não conseguia andar da minha cama até o banheiro. Então, já estava completamente tomada, já estava completamente dependente dos outros, né? Tomada por essa doença. E quando eu vi que a ciência não conseguia mais me ajudar, eu falei, eu vou precisar testar outra coisa, né? E eu acho que nesses momentos que você chega no fundo do poço, que você não tem mais para onde correr, eu acho que a única solução é apelar para a fé. Querida, mas quantas vezes você chegou à conclusão que estava no fundo do poço? Porque às vezes a gente diz assim, estou no fundo do poço, mas parece que dá para cavar mais um pouco, né? Dá para descer mais um pouco. Quantas vezes foi necessário para você entender que não tinha mais como cavar mesmo? Nossa, Ivan, foram muitos anos. Foi desde 2015 que surgiu as primeiras dores, e o meu último fundo do poço, que foi uma crise de saúde, que eu fiquei debilitada desse jeito que eu te comentei, foi em 2021. 2021. Então foi todos esses anos atrás. E recente, né? Tem pouco tempo, na verdade. E foram todos esses anos aí, cada dia encontrando um novo fundo do poço. Uhum. Você fala sobre a arte feminina de viver. Uhum. Mas eu sinto uma força também do masculino, uma força de reação muito forte em você. Uhum. Porque o feminino muitas vezes é a emoção, é o sentir, né? É o se sentir, é o se buscar, é a intuição, né? Uhum. Que fez com que você não aceitasse aquilo que um médico falou, aquilo que outro médico falou, as sentenças que eles nos dão durante a vida, né? Porque dão sentenças, né? Não. Você vai sofrer por esta vida. Você fala, não, eu não, sofra você, eu não quero não. Não vou aceitar. Comigo não vou aceitar.
Então eu vejo uma força muito masculina nisso, Sim, de enfrentamento. Sim, né? sim. Você, essa forma, quando você cria, né, essa questão da feminina arte de viver, Tá. o que ela traz de fato naquele momento para você? Porque nós não vamos entrar nesse assunto especificamente, mas em que momento que você falou assim, olha, chega? Foi nessa última crise que eu comecei a melhorar um pouquinho e comecei a pegar muitas coisas para fazer, porque eu queria retomar o tempo perdido. Claro. E aí comecei a fazer muitas coisas, faculdade, liderar alguns projetos de administração, fazer Airbnbs, e comecei a pegar vários projetos, e eu ainda tinha dores, né? E aí eu não escutei o meu corpo, eu não respeitei o meu corpo, eu fazia mesmo com dor, eu continuava. Tinha dias que eu fazia mesmo chorando, eu continuava trabalhando, eu continuava tentando fazer alguma coisa. E eu ignorei completamente o chamado do meu corpo, que estava precisando de descanso, que estava precisando de um ritmo mais leve. E passei por cima, né? Resultado, um burnout gigantesco. Ah, ainda mais essa. Que foi essa última crise de saúde. Nesse burnout ativou o sistema imune e todos os outros sintomas voltaram com muita força. Já não bastava. Um burnout no final. Um burnout no final, para fechar. E aí, a partir desse burnout que eu tive muitos insights na minha vida. Olha só. Ele foi a minha virada de chave, né? Então foi um grande problema que eu usei, na verdade, para decidir mudar, para decidir não passar mais por isso. E ali você rompe a sua crisália. Aí eu rompo a minha crisália. Que maravilhoso isso. Sim. Às vezes você pensa que romper a crisália é uma questão, eu quero romper minha crisália agora. Mas se você fizer dessa forma, sem ter esse embasamento, sem ter esse desejo, sem ter essa consciência de que pode, você vai ter uma asinha tão fraca para ser rompida, né? Sim. Você vai se perder ao invés de se encontrar. Bom, gente, nós temos um pequeno intervalo, né? E daqui a pouquinho, né, depois do nosso recadinho, eu volto para ela contar como é que foi se libertar dessa crisália, né? O que veio depois disso. Não sai daí, hein? Beijos. O Instituto Ivan Martins oferece uma oportunidade única para quem busca um espaço para videocast. Localizado em uma região privilegiada, próximo a estações de metrô, Anhangabaú e República, o estúdio conta com estacionamento integrado, facilitando o acesso para todos os nossos clientes. Nosso ambiente é acolhedor e projetado para que você se sinta à vontade durante as gravações. Aqui a voz do cliente é sempre ouvida, garantindo uma experiência personalizada e individualizada. Cada comunicador tem a possibilidade de utilizar o sistema de Chroma Key, permitindo a criação de fundos personalizados que refletem a sua marca e identidade. Além disso, estamos com equipamentos de alta qualidade, incluindo câmera 4K, iluminação perfeita e um sistema de som de última geração, assegurando que sua produção tenha a melhor imagem e áudio possíveis. Convidamos você a nos fazer uma visita e conhecer de perto todas as possibilidades que oferecemos. Vem fazer parte da produtora Ivan Martins e leve as suas produções a um novo patamar. Olá, estamos de volta com mais um pouquinho de Sofia Kraus, né? E a gente terminou o primeiro bloco falando sobre a libertação, quando a gente abre a crisália e sai para o nosso voo, né? O nosso ser, anjo, somos anjos, né? Deus nos deu asa, a gente que teima em carregar peso, não é? Mas Deus fez a nossa vida leve. Você estava dizendo aqui que tem uma frase que define muito o seu trabalho, né? Essa libertação. Total. Eu acredito que o que fez eu sair da noite escura da alma e entrar no meu despertar espiritual foi descobrir uma frase que eu recebi de um livro que um amigo me deu. Sim. Quando eu estava nessa época de cama. Ele falou, lê esse livro, eu acho que talvez possa te ajudar. Esse livro eu recomendo inclusive bastante, que é Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. Foi ele que das minhas grandes viradas de chave, maravilhoso. E nele, o Joe Dispenza falou assim, você cria a sua realidade.
essa frase ficou ecoando na minha mente, ecoando e ecoando. Eu ficava tentando entender isso, porque como que eu era uma pessoa boa e atraí e criei uma doença e criei estar nessa situação. E aí eu fui entendendo que eu era uma pessoa boa, mas a maior parte do tempo eu estava emanando sentimentos e emoções negativas, com medo do meu futuro, com medo de nunca achar meu propósito de vida, de ter uma vida que eu não goste, de não sobreviver à próxima crise de saúde. Então, a todo tempo eu estava emanando preocupação, medo, ansiedade, dúvida, a maior parte do meu dia. Como que eu ia querer ter resultados, atrair coisas positivas se eu estava emanando isso? Então eu descobri que o que você emana a maior parte do tempo, né, de sentimentos, pensamentos, você acaba atraindo de volta em situações da sua vida que acontecem com você. E isso foi uma grande virada de chave para mim, porque eu comecei a me questionar, se eu atrair isso e se eu crio a minha realidade, eu vou escolher criar algo diferente agora. Se eu tenho esse poder, eu vou criar a minha saúde, eu vou criar a minha prosperidade. Eu não sabia que eu tinha esse poder. Eu achava que eu era uma vítima do médico que fez um erro médico em mim, que eu era vítima da doença, que eu era vítima de Deus. E eu não sabia que eu tinha o poder de escolher algo diferente. Então isso foi o boom na minha cabeça, o despertar espiritual, que começou a mudar tudo. E é muito interessante que 1 ano depois de eu descobrir isso, todas as áreas da minha vida já estava já tinha alcançado os resultados que eu queria, os meus sonhos, em todas as áreas, né? Tanto melhorar de saúde, como descobrir o meu propósito de vida, prosperar, já estava com 100 mil seguidores, então é muito interessante quão rápido eu fiquei tantos anos, né, desde 2015 sofrendo, e depois que eu virei essa chave na minha cabeça, em 1 ano minha vida estava completamente diferente. Isso tem embasamento no próprio cristianismo, né? Em João 10,30 está escrito: sois deuses. Né? Deuses. Repete em Mateus: já não vos diz que sois deuses? Dizei para esse mundo: saia daqui, vai até ali, e ele irá, se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda. Imagina o que nós somos capazes de nós libertarmos de fato a nossa fé. Né? Não é a fé na esperança que alguém vai fazer por nós, mas que nós podemos fazer e exercer o nosso ser Deus, não é? Não é isso? Perfeito. Exercer o nosso ser Deus, não tem como. Não é sobre o outro, é sobre nós. Não é sobre o que Deus está fazendo comigo, não o que eu estou fazendo comigo. Exatamente. Eu acredito que a vida é um grande espelho, sabe? O que você acredita, o que você diz para ela, Deus devolve como um grande sim. Então, se eu escolho que a minha vida pode ser mais leve, que não precisa ser tão pesado, que eu posso ser saudável, é muito mais fácil, porque a maioria das pessoas, né, elas ficam presas naquela frase: é muito difícil, ou eu não consigo, ou eu não sei se eu sou capaz. Mas se a gente troca esses pensamentos por e se pudesse ser mais fácil, para uma possibilidade, e se pudesse ser mais leve, e se eu pudesse ter uma vida de mais realização com mais leveza. Então, só de você começar a abrir sua cabeça que podem acontecer outras possibilidades, a vida ela vai trazer situações para confirmar. Você não crê mais em destino, né? Em destino? Predeterminado. Você crê em plantio e colheita, né? Aquilo que já veio determinado, você crê ainda? Mais ou menos. Eu não creio de forma alguma em nada determinado. Nada pré-determinado. Não. Que você pode mudar tudo. Podemos mudar tudo, por exemplo, qualquer coisa. Na questão da minha doença, eu achei que foi um grande chamado. Eu falo que eu não tive escolha, que a espiritualidade colocou: ou você fica aí sofrendo, ou você muda a sua mentalidade. Então, para mim, eu fui empurrada para essa situação. Eu não tive escolha. Ou eu mudava, ou eu sofria. Você está sendo generosa, na verdade, e talvez muito humilde, porque, na verdade, você poderia ter escolhido prostrar e ter morrido já. Então, mas aí você poderia ter escolhido, né? Podia. E você escolheu lutar. Você escolheu lutar, né? Eu acho que essa é
A mudança, a virada de chave é a gente entender que podemos mudar. Que se a gente achar que não pode, acabou. Mas as consequências a gente vai precisar colher, né? Mesmo com as nossas escolhas, as consequências a gente vai ter que colher, né? Sempre, as consequências sempre, né? Destino é a passagem que você compra, né? Se você acha que tá ruim, desce do outro, pega outro. Você desceu do ônibus, né? Desci do ônibus. Você estava no ônibus terrível, né? Você falou, opa, aqui não, vou mudar o destino não, vou mudar. Vou mudar meu destino, que maravilha isso. O mais legal é que a gente acha que é uma mudança fora, né? Não, é dentro. Eu preciso ter um amor para me sentir amada, eu preciso ter dinheiro para me sentir grata, mas é justamente o oposto, né? Eu vou me sentir grata e aí as coisas vão começar a mudar. Vou me sentir amada, aí eu vou atrair o amor. É sempre ao contrário. Eu digo sempre que você pode ser um jaburu, mas se você falar assim, eu sou bonito, sou bonita, o mundo vai te enxergar bonito e bonita. Você pode ser um príncipe ou princesa, se você achar que você é feia, feio, o mundo vai te achar, tá meio azedo isso aí, tá meio esquisito. O mundo enxerga o que a gente transmite, não tem como, né? A pessoa mais feia do universo, se ela for confiante, se ela tiver autoestima, ela engana muito bem. Engana, não é nem que engana, ela mostra a autenticidade dela, né? E vê luz nisso, né? E vê a luz nisso. Mas você tem um trabalho bem interessante, né? Que você se tornou mentora, né? E criadora da Feminina Arte de Viver. Isso é uma técnica, isso é um movimento? Isso é um lifestyle. Isso é um estilo de vida. Sim. Onde eu guio as mulheres a realizarem os seus sonhos, mas também evoluírem espiritualmente no meio do processo. E se sentirem realizadas no processo, evoluírem sua conexão com Deus também no processo. Porque não é só sobre realizar, a gente tem muitas pessoas muitos famosos, muitas celebridades que conquistam os seus maiores sonhos e entram em depressão, e entram em crises de ansiedade. Então, eu acredito que não é realizar os seus sonhos que vai fazer você feliz, realizada. Mas você merece sim viver o melhor que você veio viver aqui na Terra, porém, trabalhando o seu interno também para dar sentido, trabalhando a espiritualidade, porque é a espiritualidade que vai dar sentido a tudo isso que você está conquistando. Como é que você define o feminino, querida? O feminino, eu acredito que é você se escutar, você escutar o seu corpo, você escutar a sua intuição. A gente está num mundo muito racional, que você tem que cumprir a agenda de produtividade, que é tida como uma vida de sucesso. Você tem que ser disciplinada, você tem que ser constante, fazer as mesmas coisas todos os dias com disciplina. Porém, nós mulheres somos cíclicas. Sim. Então, nós temos hormônios. Então, como tem hormônios? Temos muitos hormônios. E isso não é sobre não trabalhar na TPM. Isso é sobre fazer pequenos ajustes na sua rotina. Para que a TPM não seja um problema, né? Para que a TPM não seja um problema e para você se escutar mais, sabe? Tô precisando de ajuda, escuta. Não é uma fraqueza isso. Tô precisando de mais autocuidado, ficar mais quieta. Não, agora eu tô mais criativa, eu posso transbordar mais. Então, é você escutar. Se você escutar o seu corpo, a sua intuição, as suas emoções, se você der crédito a elas, você vai brilhar muito mais. E vai conseguir ter muito mais constância nesse sucesso aí que você almeja. O problema é que o mundo pegou o masculino e o feminino e botou numa bola só. Hoje eu acho que o feminino e o masculino tá uma massa de pão que ninguém sabe para onde foi um, para onde foi outro. Eu acho que se perdeu muito dessas energias. Muito. O feminino não é superior ao masculino, mas também não é inferior. Da mesma forma, o masculino não é superior, mas também não é inferior. Os dois transitam numa energia para que haja dois polos. Yin e Yang, tudo tem dois polos. Tudo tem dois lados. Luz, sombra, tudo tem dois lados, né? Tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados. Como você estava falando, né? A gente precisa das duas energias. Precisa das duas energias. Eu não posso ser só disciplinada e constante e focada, mas também não posso ser só relaxamento, descanso e contemplação. Né? Porque senão perde a ação, né? Não perde totalmente o foco. Que eu vejo você com foco e ação, que isso é um equilíbrio do feminino com o masculino, né? Eu vejo muito do equilíbrio em você. Eu gosto disso, né? Sim, e isso foi construído, porque não tinha.
E a maioria das mulheres hoje se vê muito sobrecarregada, sabe? Sim. Não conseguindo pedir ajuda, não conseguindo escutar o seu tempo, só doando para os outros, né? E quando vê, ela está exausta, está sobrecarregada e não tem um tempo para si. Né? Doando de forma dupla, muitas vezes, né? Doando o feminino com entendimento, com aceitação, com muita coisa, o emocional, e doando o masculino, que às vezes era obrigado a assumir, né? A responsabilidade, a família, as consequências todas. Isso não pode gerar uma coisa boa para a pessoa, né? Não, de forma alguma. Porque é sobrecarga. Querida, nosso tempo não é muito longo, mas como é que a gente encontra você para conhecer mais o seu trabalho? O que você diz para a gente? Me achem no Instagram, que é a minha rede social que eu mais utilizo. Você vai colocar Sofia Kraus, Sofia com PH, Kraus com K. Me segue lá, me manda um oi, fala que você viu pela entrevista, que a gente vai conversar com você. E quem quer aplicar para o meu método, né, que é o Feminina Arte de Viver, fazer esse método comigo, a gente tem algumas turmas e para você aplicar, você precisa entrar no link que está lá no meu perfil e preencher o formulário de aplicação, que a gente seleciona as melhores respostas para ser atendida por mim. Olha só, né? Então fica a dica, de repente você precisa de um atendimento, precisa de uma força, tá aí. Entra lá no link, né? Isso aí. Responda aquele questionário e dependendo da sua resposta, você pode ser convidada, né? A ganhar um tratamento, literalmente, né? Isso aí. Você ganha um tratamento. Querida, foi um prazer falar Muito com obrigada, você. adorei. Você é muito simpática. Voltou a tocar piano? Voltei. Opa! Hoje Isso é importante. Umas arranhadas. Isso é importante. Gratidão, querida. Gratidão a todos vocês. Que uma luz especial cubra a todos. E namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até o próximo.